E hoje nós vamos falar, nesta mentoria, sobre mentalidade de cativeiro. Cativeiros criam padrões, cativeiros criam mentes, cativeiros criam forma de pensar das pessoas. Tem muita gente que é padronizada por pensamentos que foram criados nos cativeiros que ela viveu ao longo da sua vida, que eu espero, sinceramente, que não seja a sua história. Mas mesmo que digamos que seja a sua história hoje, que você venha se identificar com a palavra de hoje, com as direções que eu vou dar aqui para você, que você seja livre, que você seja liberto. No final dessa ministração, nós vamos orar, vamos abençoar tua vida, vamos declarar a palavra de Deus, expulsar o que tiver que expulsar em nome de Jesus e ativar áreas da sua vida que precisam ser ativadas, amém? Mas vamos então para a palavra. Vamos falar sobre a mentalidade de cativeiro. E eu quero falar, eu enumerei aqui algumas mentes, algumas formas de pensamento de cativeiro. Eu queria trazer a primeira mentalidade que o cativeiro forma. Cativeiros são aqueles níveis, né, que nos escravizam, aquelas coisas que nos escravizam. Eu estou usando, obviamente, o exemplo, como a nossa mentoria ela é puramente bíblica, ela é embasada na Bíblia, então estou trazendo a experiência do povo de Israel, dos cativeiros que eles viveram ao longo da vida, como eles se comportaram, que tipo de mentalidade foi codificada, foi criada neles, e eles viveram esse padrão mental, porque a gente vive padrões mentais. Não sei se você sabe, mas a sua mente, seu cérebro é uma programação. Nós somos programados pelo meio ambiente onde vivemos. As pessoas são programadas. Tem gente que precisa ser desprogramada, precisa de desprogramação mental, porque ela foi programada, às vezes na própria infância, no ambiente onde ela foi criada, na família, no lar. Ela pode ter mente criada naquele ambiente e ela pode muito bem ser ou se tornar escrava a vida inteira, porque ela traz um padrão mental que vai limitá-la ao longo da vida. Vai limitar e vai impedir que ela cresça, ou que prospere quando construir família, quando construir um casamento, quando trabalhar, criar sua empresa, seu empreendimento, seu trabalho, quando criar seu ministério, quando for se relacionar, criar grupos de amizade. Então, nós somos programação. Eu sempre digo para as pessoas, e eu estou falando com propriedade, eu sou master em PNL, trabalhei, me preparei, estudei para isso. As pessoas são programação e trazemos essa programação ao longo da vida. Nos nossos ambientes, por onde passamos, em tudo que construímos, nós trazemos, de alguma maneira, essa ideia, essa visão, né? E eu queria, então, que você pudesse entender essa palavra. O cativeiro é tudo aquilo que nos aprisiona. Quando o povo de Israel saiu do cativeiro egípcio, onde viveu 430 anos, eles saíram com um padrão mental, com uma mentalidade de cativeiro. Deus deu a eles a oportunidade de entrarem na terra da promessa, deu uma terra que mana leite e mel, mas a mente de cativeiro, a mente de escravo, foi um grande problema na maioria daquelas pessoas, que mais de uma geração inteira morreu no deserto, porque eles não conseguiram se libertar da mente egípcia, da mente escrava, da mente do cativeiro egípcio. Olha só como é que a coisa é tão profunda, né? Que eles não conseguiram se libertar. Somente jovens de cerca de 20 anos para baixo que continuaram e conseguiram entrar na Terra da Promessa, porque a velharada mesmo, o pessoal da mente mais fechada, bloqueada, eles trouxeram esses bloqueios mentais. E isso lhes impediu de viverem o melhor de Deus. Então, a mente de cativeiro é aquela mente bloqueada.
é a mente que tem bloqueios para aquilo que Deus tem para a vida dela. E o primeiro ponto aqui que eu trago para nós nessa mentoria de hoje, sobre a mente de cativeiro, é o que eu chamo de mente de escassez. O que é a mente de escassez? Primeiro vamos ler aqui um texto da Bíblia, para a gente entender o que é essa escassez, o que é essa mente de escassez, como isso é processado na vida das pessoas. Isaías 5,13, olha o que diz a palavra. Isaías 5,13. Portanto, o meu povo vai para o exílio, exílio é cativeiro, por falta de conhecimento, e a elite, os nobres que foram para o cativeiro, irão morrer de fome, e as multidões irão morrer de sede, irão ter muita sede. Então aqui, esse versículo que o profeta Isaías traz é uma ideia, uma visão sobre o cativeiro babilônico, sobre os caldeus. Ele está dizendo, o meu povo foi para o cativeiro por falta de conhecimento. Então a primeira lição que tiramos daqui, dessa mentalidade de escassez, é que a falta de entendimento, a falta de conhecimento leva ou é a responsável por levar pessoas para o cativeiro. Tem muita gente sem entendimento, sem conhecimento, que está entrando nos cativeiros emocionais, espirituais, financeiros e outros, como vícios, enfim, que vai lhes escravizar a vida, estão entrando porque não têm entendimento. Veja bem como isso é muito sério. E diz aqui que os nobres, a elite do povo, e assim como a multidão, irão morrer de fome e de sede. O profeta já está se antecipando, tendo uma visão do que vai acontecer. Está dizendo isso vai ocorrer. Porque a ideia do cativeiro é criar uma mentalidade de escassez. A fome e a sede aqui é uma simbologia de escassez. O que é escassez? Escassez é ausência de abundância, é ausência de prosperidade. Escassez é um tempo de necessidade, de crise. Todo mundo passa por crise na vida, não é assim? Tem gente que está vivendo hoje escassez. Não tem um emprego, não tem um trabalho, não tem uma fonte de renda, vive com a ração diária, não tem conquista na vida, não consegue romper em determinadas áreas da vida. A mente de escassez, ela limita a possibilidade de conquistas. Então, ele está falando aqui que o cativeiro vai tirar da própria elite, dos nobres e da população, a comida e a água, tudo que são elementos vitais para a vida. Então a escassez é esse tipo de visão, de ideia que a gente tem. A escassez é a falta de coisas. Quando as pessoas são aprisionadas por um cativeiro, seja ele qual for, espiritual, emocional, financeiro, familiar, ou um outro tipo qualquer, vícios. Tem gente que foi viciada a vida inteira. Ela é até liberta, mas ela não consegue mudar sua mentalidade. Ela deixa de praticar determinadas coisas que a escravizavam, mas ela continua mentalmente escrava. Então a mente de escassez é aquela mente que não consegue ver conquista, possibilidades de lucro, vive com a ração diária, não multiplica, não compra nada, não conquista nada. Porque a mente de cativeiro não enxerga abundância. A pessoa não consegue ver abundância. Ela olha, só vê necessidade. Ela só vê falta das coisas. Ela não vê nada sobrando. Ela diz, eu não posso viver isso. Ela não enxerga mais possibilidade de conquista. Essa é a mente da escassez. A escassez é um gatilho mental. Você já viu, talvez, a propaganda da escassez? Qual é a propaganda da escassez?
a mídia, né? Os meios de propaganda, de comércio, que querem vender um produto, eles botam ali a mentalidade da escassez, eles usam a escassez. Qual é a escassez? Eles começam a anunciar, olha, esse produto aqui tem pouco, vai sair de mercado, vai acabar, bota em promoção, é valor tal, só tem isso, acabou, não tem mais. Então, o que a mente de escassez faz? O que esse gatilho da escassez faz? Faz com que as pessoas se desesperem e corram para lá e comecem a comprar tudo ali, porque elas estão com aquela mentalidade da escassez, vai faltar para mim. Entende? Vai faltar, eu não tenho mais. Depois disso aí acabou, não tem mais. Os cativeiros têm esse poder de criar na mente das pessoas essa ideia da escassez. A mentalidade da escassez. É a mentalidade do que eu não tenho mais. Acabou, acabou. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter mais. Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, não vai conseguir mais. Essa é a mentalidade da escassez. Você entende? Só que Deus, quando nos chama para prosperidade. Jesus disse que ele veio para dar vida em abundância. A escassez é própria de Satanás. João 10:10 fala que o inimigo veio para roubar, para matar e para destruir. Ele veio roubar isso do ser humano, a capacidade de sonhar, de crer no melhor, de esperar, de criar expectativas. O diabo vem tirando essa ideia do melhor de Deus da nossa vida. E a gente fica desesperado, e as pessoas se desesperam porque está escasso. Escassez não tem. A procura é muita, mas a demanda é pouco. Né? Tem até um pouco de recurso, mas não tem produto. Todo nível de escassez, a gente vive isso o tempo todo, gera um desespero e um descontrole nas pessoas, porque elas querem. Você já viu? Eles fazem algumas promoções de Black Friday. Então, eles de sexta-feira, né, da negra, sexta-feira da promoção, eles fazem isso. Aí eles botam produtos, eu já vi aqui no Rio, tem muito. Quando abre a porta, eles anunciam e vão dizendo, olha, só tem esses produtos, acabou, não tem mais. Então, se você perder a sua chance, a sua oportunidade, acabou. Aí, no dia da promoção, pessoas ficam na fila, tem gente que dorme na fila, ali, esperando abrir a porta da loja e entra, parece uma manada de boi que vai entrando, quando abre a porteira, sai desesperado para comprar um produto, por causa da escassez. A mentalidade da escassez é criada. Eles usam muito isso no comércio, para vender seus produtos. Só que o diabo usa a escassez, os cativeiros emocionais e espirituais usam a escassez para fazer com que o ser humano, com que eu e você, também tenhamos esse desespero e façamos coisas erradas, né? Nessas promoções de escassez que eles fazem, tem gente que se machuca, tem gente que se fere, tem gente que briga. Já vi gente brigando uma com a outra. Já fui no mercado onde tinha promoção, as pessoas correndo para lá, uma ficar brigando com a outra, porque pegou o último produto da prateleira. E quando isso é apenas uma estratégia para vender aquele produto rápido, e depois eles botam outro lá no lugar. Mas o diabo usa a escassez para que eu e você não venhamos prosperar. Quando você tem a mente de escassez, a pessoa que tem a mente de escassez, ela não consegue ver abundância, ela não consegue ver prosperidade, ela não vê o Deus que provê, entende? Tem muita gente que deixa de acreditar no Deus da provisão, ela deixa de acreditar no Deus que faz milagres, no Deus que multiplica peixe e pão. Ali não deixou de ser uma escassez. Quando Jesus faz o milagre dos 5 pães e dos 2 peixes, era um tempo de escassez. Mas Jesus alimentou todo mundo. E ainda sobrou 12 cestos cheios de comida. O que isso fala para mim e para você? Quando você tem a mente de escassez,
um dos discípulos diz para Jesus, olha, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Mente escassa, que não consegue enxergar transformação, mudança, possibilidade de crescer, de evoluir, não vê o que Deus pode fazer, não vê o que Deus é capaz de fazer, mente escassa, mente de escassez, mentalidade aprisionada, de cativeiro. Mas Jesus fez o milagre dos 5 pães e dos 2 peixes, que alimentou mais de 5.000 pessoas e ainda sobrou 12 cestos, não foi isso? Não é assim? Então nós precisamos ter essa mentalidade, mas o cativeiro ele tenta roubar de você essa ideia de que Deus é próspero e pode te prosperar. Então essa é a mentalidade da escassez. Vamos tomar cuidado com a mentalidade da escassez, porque a escassez impede que Deus seja provedor na sua vida. A mentalidade de escassez impede que Deus seja multiplicador daquilo que você tem. A mentalidade de escassez gera em nós o espírito de mesquinharia. A mentalidade da escassez gera em nós o espírito de egoísmo. A mentalidade de escassez gera em nós um espírito aquele espírito que é só para você, sabe qual é? Aquele espírito que não quer repartir com ninguém, que protege apenas para si, porque vai faltar, né? Eu conheci uma pessoa com mente escassa, com mente de escassez, que essa pessoa mantinha na sua despensa sempre 10 quilos de alguma coisa, que não era perecível. Eu lembro que teve um tempo que minha família tinha muita necessidade, meu pai ou minha mãe dizia, vai lá na casa da fulana, pede emprestado 1 quilo de açúcar. Meu pai pagava, sempre pagou, mas a família era grande, tinha muita necessidade. Aí às vezes entrava nisso, aí chegava lá, a pessoa tirava daqueles 10 quilos e dizia, olha, mas tem que devolver, hein? Tem que devolver logo, assim que puder. Meu pai sempre devolveu. Mas tem gente que tem essa mentalidade de escassez, então ela não cede nada porque ela tem medo de faltar, tem medo que falte para ela. Então tome muito cuidado com essa mentalidade de escassez, porque essa mentalidade de escassez pode ainda se tornar um grande problema na sua vida. Amém? O Deus que nós servimos é um Deus de prosperidade e de bênção. Então liberte-se da mente de escassez, porque a mente de escassez é a mente do deserto. É a mente que não vê nada a não ser deserto. E lá no deserto eles brigam. Eles brigam por água, brigam por qualquer coisa. Um pequeno oásis no deserto é um lugar de muita confusão, porque todo mundo quer beber daquele oásis. Essa é a mente da escassez. Tome cuidado com ela. A segunda mentalidade aqui é a mente de escravo, né? O eterno servidor, aquela pessoa que nunca vai chegar a lugar nenhum, porque ela não cresceu. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 9. Cuidado com a mente de escravo, com a mente de servidor eterno, daquele que não passa de servo. Muito cuidado. Atos 7,39, a palavra diz, mas nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. Pelo contrário, rejeitaram-no e em seus corações voltaram para o Egito. Olha que afirmação. Estevão está falando sobre isso. Ele diz que o povo que saiu do Egito, com a mente egípcia, se recusou a ouvir Moisés e a dar ouvidos aos ensinamentos e à direção de Moisés. Aí diz aqui, e eles ficaram rejeitando-o, porque os seus corações estavam lá no Egito. Ele diz aqui, os seus corações voltaram para o Egito. Fisicamente eles não voltaram para o Egito, eles ficaram no deserto, alguns morreram, outros entraram na terra da promessa. Então fisicamente
eles estavam fora do Egito, mas emocionalmente, espiritualmente, eles estavam no Egito, eles voltaram para o Egito. Por quê? Porque suas mentes ficou codificada. Suas mentes estavam codificadas pela cultura egípcia, pela ideia egípcia, e eles não se achavam capazes de sair daquela terra e de viver uma vida de liberdade, da liberdade que Deus estava dando a eles. Como essa mentalidade ela é muito poderosa, ela é forte demais. Eles estão dizendo que fisicamente eles estavam ali, fora, mas os seus corações voltaram para o Egito. Estava lá. Porque quando a pessoa é escrava na mente, ela pode estar livre fisicamente, mas ela continua aprisionada, ela continua prisioneira. Então eles não se achavam capazes de liderar, eles nunca se viram verdadeiramente livres. Essa é a pior ideia do ser humano, é quando o ser humano está livre, mas não se vê livre. É quando o ser humano tem o perdão, mas não se vê perdoado. É quando o ser humano se vê totalmente lavado pelo sangue de Jesus, abençoado, transformado, mas ele não se vê assim, porque sua mente está lá atrás. Sua mente, seu coração estão lá no Egito, né? Ele nunca se vê verdadeiramente livre, porque o coração dele e a sua mente continuam presos, continuam prisioneiros. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque a mente do cativeiro, de qualquer nível de cativeiro, eu já falei aqui que os cativeiros são cativeiros emocionais. Tem gente que se envolveu tanto com coisas emocionalmente, seus sentimentos foram tão envolvidos com coisas erradas, com pessoas erradas, que continuam cativos. Continuam amarrados, presos em determinados níveis de sentimentos e não se libertam. Outros são escravos espiritualmente. Entraram para alguma religião que o escraviza, entraram para uma denominação que o escraviza, eles não se sentem livres, não conseguem ter liberdade de pensamento, de ideias, não se sentem livres em Deus. Entende? E existe isso. Eu estou falando de coisas que existem. E as pessoas estão ali. E como se trata de uma mentoria, aqui eu estou falando a verdade para você. Estou rasgando o verbo. Amém? E espero sinceramente que você entenda isso. Abra sua mente. Então as pessoas se sentem, são livres, mas não se sentem livres. Elas continuam escravas, né? Eu sempre lembro, quando eu leio Gálatas, que Paulo tem uma hora que ele vai para os Gálatas, dá uma bronca nos Gálatas, dizendo: vocês estão voltando para a mesma escravidão de sempre. Vocês já foram livres. Porque teve uma ocasião que Paulo se ausenta e um certo líder foi visitar os Gálatas, só que esse líder tinha mente ainda de judeu. Era um judaizante, que era o Pedro, o próprio Pedro. Tinha mente de judaísmo. Era muito codificada a sua mente judaizante, era muito forte. E Pedro foi visitar os Gálatas e começou a falar sobre circuncisão, sobre lei, sobre um monte de coisa. Daqui a pouco, quando Paulo chega de volta da sua viagem, os Gálatas estavam com a cabeça totalmente confusas. Os Gálatas eram gregos, eles eram gentios. E como gentios não podiam viver a cultura hebraica, tinha conflito. E Paulo então diz para eles: vocês foram chamados para serem livres, como é que vocês voltam a ser escravos? Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então, tem gente que é escrava, não se sente livre e nunca vai prosperar. O texto que lemos aqui de Atos 7 está dizendo que o povo
estava fora do Egito, mas estava com o coração, mas o seu coração voltou para o Egito. O corpo deles estava sendo empurrado para a terra da promessa, mas o coração havia voltado para o Egito. Você conhece alguém que você empurra para a liberdade, empurra para ter uma vida livre, você empurra para ser uma pessoa próspera, você empurra para a liberdade, para a salvação, para se libertar de algum vício, de alguma opressão. Você empurra a pessoa até vai fisicamente, mas o coração dela não sai do cativeiro onde ela viveu, onde ela foi padronizada a vida toda. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque tem gente que está livre fisicamente, mas o coração está lá no Egito, voltou para o Egito, como disse aqui a palavra de Deus. Então, mentes de escravos, mentes que não sentiram a libertação. A libertação aconteceu no físico, mas a mente continua escrava do modelo antigo, dos valores antigos que lhes oprimiram, que lhes escravizaram. Então tome muito cuidado com isso, viu? Um outro ponto aqui importante é que os cativeiros geram em nós a capacidade, ou melhor, geram em nós a incapacidade de sonhar. Conhece alguém que parou de sonhar? Os sonhos são a linguagem do espírito. Os sonhos mantêm as pessoas ativas. Os sonhos mantêm as pessoas realizadas. Deus nos deu a capacidade de sonharmos justamente para que a gente consiga conquistar o que a gente quer. Só que tem gente que parou de sonhar. O cativeiro, ou qualquer nível de cativeiro, tira essa possibilidade de sonhar. Olha o que diz a palavra no Salmo 126, verso 1. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta para Sião, ficamos como quem sonha. Ficamos como pessoas que ficam sonhando. Ou foi como se fosse um sonho. Ou, tem versão que diz, quando voltamos do cativeiro babilônico para Sião, voltamos a sonhar. Tem uma versão que fala sobre isso. De onde eles estão falando? Que tipo de cativeiro foi esse? Cativeiro babilônico. Eles estão dizendo, quando voltamos do cativeiro babilônico, voltamos a sonhar. Por quê? O cativeiro rouba a nossa capacidade de sonhar. Mas a libertação em Cristo nos devolve os sonhos. Vamos entender. Tem gente que parou de sonhar porque viveu escravo a vida inteira. Foi sempre escravo. E ela não consegue sonhar. Tem gente que é funcionário a vida inteira, que é empregado a vida inteira, empregado dos outros. Hoje ele até colocaram um nome mais bonito, né? Tem gente até dizendo, não pode mais falar de empregado, agora é colaborador. Eles só deram um nome bonito, colaborador, mas a pessoa continua empregada, continua recebendo um mísero salário. Entendeu como é que são as coisas? As pessoas são roubadas nos seus sonhos, mas Deus devolve para você a capacidade de sonhar. Volte a sonhar, sonhe grande. Alguém já disse assim, a mesma energia que você gasta para não sonhar é a mesma que você gasta para sonhar. Então é melhor gastando energia sonhando. Entende? Sonhando muito. Então preste atenção aqui numa coisa. O diabo, através dos seus cativeiros, dos seus níveis de cativeiro, colocou na mente das pessoas a capacidade, ou melhor, a incapacidade de sonhar. Eles não sonham, não aspiram coisa melhor. Hoje eu estava assistindo um vídeo, eles vão aumentar o salário mínimo. Vão colocar no salário mínimo R$90. Mas em compensação, em contrapartida, já aumentaram conta de luz, conta de água, aumentou IPTU, aumentou IPVA, aumentou um monte de coisa. E quando você soma os aumentos, os percentuais de aumento, como gás, gasolina vai aumentar, gás de cozinha e outros,
Quando você soma tudo isso, o valor que vai aumentar nas suas contas básicas mensais, ultrapassam o valor do acréscimo no salário mínimo. Então eles vão acrescentar R$90 no salário mínimo, mas em contrapartida, as contas que você vai pagar, que é o seu custo de vida mensal, vai chegar a quase R$200 de acréscimo. Aí, para quem pensa, vai analisar o seguinte, espera aí, aumenta R$90 de salário mínimo, mas aumenta R$200, quase R$200 nas outras contas? Que jogo é esse? É o jogo da mentalidade de roubadores de sonhos. É o eterno escravo, você entende? Nós vamos ser escravos a vida inteira, se a gente não mudar a nossa mentalidade. Então, o salmista está dizendo, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nos tirou das garras do cativeiro babilônico, nos devolveu para Sião, quando nós voltamos para nossa terra, nós ficamos sonhando de novo, voltamos a sonhar. Então preste atenção, Deus está libertando você, a igreja, as pessoas, do cativeiro ou de qualquer nível de cativeiro, para nos devolver para Sião, para termos uma mente de filho, de príncipe, de pessoas que vão sonhar de novo. Então Deus não quer que você pare de sonhar, mas os cativeiros na sua vida são programados para impedir que você sonhe, que você aspire por coisa melhor, que você tenha desejos de crescer, que você tenha ambição. Quando eu falo de ambição, as pessoas aprenderam até isso. Nós aprendemos que ambição é coisa ruim. Ih, fulano é ambicioso. Não. Deixa eu desmistificar aqui. Deixa eu desconstruir esse bloqueio na sua mente. Ambição não é nada ruim. Sabe o que é ambição? Ambição é a capacidade de sonhar, de aspirar, de querer coisas melhores. Você tem um carro, você quer um carro melhor? Eu, por exemplo, meu carro é 2012, estou orando a Deus para trocar. Como Deus sabe que eu quero trocar? Ainda não tive possibilidade de trocar, mas vou trocar em nome de Jesus. Isso chama ambição. Eu quero ter um carro melhor. Eu não tenho uma casa própria, eu quero uma casa própria. Isso é ambição, é sonho, é desejar. Você entende? Você quer uma casa melhor? Isso é ambição. Você quer conquistar algo na faculdade? Isso é ambição. Porque se você não tem ambição, você é um morto. Sinto muito. Morreu para os seus sonhos, para os seus projetos. Então entenda que a ambição é algo positivo. Agora, o que é nocivo na ambição? Chama-se cobiça, ganância. A cobiça gera ganância. Ganância é o lado ruim. Ganância é aquela ação, aquela atitude que a pessoa tem de, em nome de querer coisas, ela é capaz de tudo. Tem gente que mata para ganhar alguma coisa. Isso se chama ganância. Chama-se cobiça. Cobiçar dos outros. Cobiçar o que os outros têm. Isso é nocivo. Mas ambição é querer ganhar, é sonhar. Então evite a ganância. Evite esse lado de cobiça da sua vida, porque isso não é bom, isso destrói, entende? Seja positivo diante de Deus, diante das pessoas, mas o diabo tira essa capacidade de sonhar, rouba os teus sonhos, para que você não aspire por coisa melhor. Então mude essa mentalidade, porque os cativeiros tiram isso, porque quando você não sonha, se você não tem sonhos próprios, esteja plenamente certo do que eu vou te dizer. Você vai sonhar os sonhos dos outros. Viu? Uma outra coisa que eu ainda queria falar aqui para você sobre essa questão de mentalidade, de cativeiro, é o que eu chamo de mente da incredulidade. Todo cativeiro gera em nós a mente da incredulidade. Olha o que Hebreus capítulo 3, verso 7 diz. Hebreus 3, 7. Sobre a mente da incredulidade.
Assim como diz o Espírito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como aconteceu na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados provocaram a ira ao Senhor, tentaram o Senhor, provocaram o Senhor. E por causa disso, ficaram naquele deserto por 40 anos. Aí o verso 10 diz: por isso o Senhor ficou irado contra aquela geração e disse: os seus corações sempre se desviaram e aquela geração não reconheceu os caminhos do Senhor. Verso 11 diz: e o Senhor jurou que na sua ira jamais aquele povo entraria no descanso de Deus. Aí o escritor de Hebreus, verso 12, diz: cuidado, meus irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo como aquela geração e se afastem do Deus vivo. Então, quem gerou esse tipo de coração naquela geração? O cativeiro egípcio. Eles foram construíram uma mente de incredulidade. O Egito construiu neles uma mente incrédula, mesmo que eles estavam vendo os milagres de Deus. Não é isso? Como nós vemos aqui. Mesmo vendo a mão de Deus, a bênção de Deus, endureceram o coração, ficaram incrédulos, provocaram a ira de Deus. E o escritor aqui está dizendo, de Hebreus, dizendo: olha, espero que vocês não façam a mesma coisa, endurecendo os seus corações, sendo incrédulos, para que vocês não se tornem afastados de Deus. Então o cativeiro deixa a mente incrédula. Incredulidade anula as bênçãos e as promessas de Deus para um povo. Entenda isso. Toda pessoa incrédula, ela vai atrair a ira de Deus sobre si. Uma geração incrédula atrai a ira de Deus para si. Uma família incrédula atrai a ira de Deus para si. Uma geração incrédula atrai a ira de Deus para si. Então vamos tomar cuidado com a mentalidade incrédula que é gerada por todo nível de cativeiro na nossa vida. Amém? Tome muito cuidado com esse tipo de mentalidade em nome de Jesus. A mente incrédula impede que Deus faça milagres, que Deus haja com providência. A mente incrédula nos impede de vivermos as bênçãos e os milagres que Deus tem para nós. Toda mente incrédula nos tira da rota da promessa e nos leva para a rota da ira. Deus fecha os céus e diz: eu não vou abençoar. Eu paro de abençoar essa pessoa. Eu deixo de abençoar essa pessoa, porque ela está vendo a minha misericórdia, ela vê o meu amor, ela vê a minha graça, ela me vê em tudo e ainda assim continua incrédula. A mente da incredulidade, ela nos tira da promessa. Por que Deus se revoltou contra o povo e o povo morreu no deserto? Porque Deus disse: olha, eu tenho uma terra que mana leite e mel. Todo mundo terá seu território, vai poder construir e vai ser bênção. Só que o povo começou a murmurar, vendo os milagres de Deus todo dia, começou a murmurar. Deus ficou irritado e disse: agora ninguém mais vai entrar. Nenhum murmurador vai entrar na terra que eu tenho para vocês. Vocês vão morrer aqui. Nem todas as pessoas que passaram pelo deserto entraram na terra prometida. Mas todas as pessoas que entraram na terra prometida passaram pelo deserto. Faz muito sentido isso? E sempre vai ser assim. Porque a mentalidade escrava, a mentalidade da incredulidade que os cativeiros criam em nós, e eu já falei aqui, cativeiros emocionais, espirituais, religiosos, financeiros, que as pessoas entram na vida. Quando você ler capítulo 11 de Mateus, você vai ver que tem uma parte lá que Jesus vai dizer assim: ai de ti, Corazim, Betsaida, não sei o quê. Se os sinais que foram feitos em vocês fossem feitos lá em Sodoma e Gomorra, eles teriam
sido salvos. Olha, Jesus diz, eu não quero fazer mais milagres em vocês são incrédulos, vocês não entendem. Então Jesus deixou Betsaida, deixou Corazim, deixou Tiro, Sidom de lado, porque eram cidades puramente incrédulas. A incredulidade afasta Deus da nossa vida, a incredulidade afasta Deus dos nossos negócios, a incredulidade afasta Deus da igreja, afasta Deus de um ministério, da vida de um ministro, da família de um homem, de uma mulher de Deus. Incredulidade é muito séria e é uma das mentalidades de cativeiro que as pessoas têm. A incredulidade impede você de dizimar, de ofertar, de semear. A incredulidade faz você desconfiar de Deus, da fidelidade de Deus. A incredulidade faz você desconfiar da honestidade de Deus, do caráter de Deus, da integridade de Deus, da honra de Deus. Olha como é que são as coisas. Eu conheço pessoas que não estão colhendo bênção por causa de sua incredulidade na vida. Tudo aquilo que nos acomoda não transforma a nossa vida. Entenda isso. Por que Deus exige ou bate forte na nossa vida para abandonarmos determinadas coisas? Porque Deus sabe que aquilo nos impede de entrar no novo que Ele tem para nós. Que aquelas práticas, aquelas coisas impedem que Ele flua em nós a presença, a glória, a bênção e a vitória dEle. Tem gente que quer a santidade de Deus, mas não se liberta da impureza, da fornicação, da prostituição, entende? Não se liberta de coisas. Então não vai ter a santidade de Deus enquanto houver sujeira, enquanto houver coisas que desabonam essa santidade ou que impedem essa manifestação da santidade de Deus. Então vamos entender isso. Amém? A outra mentalidade de cativeiro que eu estava falando é a mentalidade que tira a identidade. Eu estava falando aqui que eu abri aquele precedente para explicar aqui para alguém que escreveu aí, acho que foi a Leda, escreveu sobre a mente de cativeiro que mantém a pessoa ali aprisionada. Mas o cativeiro tira a nossa identidade própria, de filho de Deus, de pessoas normais. Olha o que 2 Samuel 9:8. Quero ler aqui um texto rapidinho para você. Só um versículo, 1 Samuel 9:8. Então Mefibosete se inclinou diante de Davi e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha, quem era Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatas, era um príncipe. Mefibosete era príncipe, herdeiro do trono de Israel, mas viveu em Lodebar. É aquela velha história, muitas pessoas, inclusive, eu tenho uma palavra aqui no meu canal no YouTube sobre orfandade. Raiz de orfandade, ou melhor, traços de orfandade. Uma palavra muito poderosa, viu? Todo líder precisa assistir essa palavra e eu falo exatamente sobre Mefibosete, traços de orfandade na vida de muita gente que não prospera, não cresce, não evolui. Assista lá no meu canal do YouTube. Vai lá no meu canal, bota lá pesquisar orfandade que já vai aparecer traços de orfandade, uma palavra muito poderosa que todo líder precisa ouvir. Eu falo sobre esse sujeito aqui, Mefibosete. Mefibosete era um príncipe que teve os pés quebrados quando tinha 5 anos de idade, num desespero que a ama, que a babá pegou, saiu correndo porque houve um alarido de que o pai do Mefibosete, o avô, Saul, haviam morrido, então houve aquele alvoroço, aquele desespero, a mulher pega a criança, sai correndo, cai sobre a criança, quebra os pés da criança, e ela cresce, ela é levada para um lugar chamado Lodebar. Lodebar é uma região que em hebraico significa terra seca, terra sem pasto. Então os moradores de Lodebar eram pobres, eram pessoas que viviam como mendigos. E esse príncipe Mefibosete, deficiente dos pés, cresceu em Lodebar. Só que quando você cresce numa região de cativeiro, porque Lodebar representa uma região de cativeiro espiritual, e eu ainda vou dar aqui um seminário aqui nas nossas lives sobre cativeiros espirituais, e um deles é Lodebar. Lodebar é um nível de cativeiro que rouba a nossa identidade, é uma região que traz deformidade mental, rouba a nossa identidade de filho.
e gera em nós uma cultura, um comportamento de mendigo, de gente que não tem prosperidade na vida. Tira a identidade de filho de Deus, de herdeiro de coisas espirituais e gera em nós uma identidade subjetiva, negativa, de baixa autoestima. Tira de nós valores pessoais. Mata, arranca de nós o selo da legitimidade de filho. Tem muita gente vivendo isso. Porque vive em Lodebar, sua mente está em Lodebar, é um príncipe, uma princesa de Deus, é um nobre de Deus, mas vive numa terra seca, numa terra de derrotado, numa terra de derrota, de mendigaria, de mendicância espiritual, você entende? Isso é Lodebar. E quando Davi chama Mefibosete, ele diz isso, ele se inclina diante de Davi e diz: quem sou eu? Para que o Senhor olhe para mim. Para que o rei olhe para mim, eu não passo de um cão morto. É o que ele está dizendo. A expressão cão morto era usado por alguém que não se achava válido em nada. É alguém que tinha uma estima muito baixa, que não se valorizava por nada, uma pessoa sem valor, sem estima pessoal. Todo nível de cativeiro, ele rouba essa capacidade de sonho, rouba a nossa identidade, gera em nós um espírito de mendigo, como diz aqui a irmã, comendo poeira, comendo o resto de comida, vivendo de favores. Mefibosete era príncipe, herdeiro do trono de Israel, mas estava vivendo de favores na casa de um sujeito chamado Maquir. Você entende? Lá em Lodebar. Vivendo lá. Vivendo de favores. A mente de cativeiro faz com que você não prospere, que você não tenha visão dos valores de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz que nós somos herdeiros com Cristo. Você é um herdeiro. Você é herdeiro de um reino junto com Cristo. Mas vivemos essa ideia, essa mentalidade de sequidão, desvalorização pessoal. Todos geram em nós uma identidade, nos arrancam a ideia de quem somos, dizem que não valemos nada e geram em nós um autoconceito negativo. Porque ele chega para Davi e diz assim: quem sou eu? Não passo de um cão morto. O que eu vou ajudar você? Eu não tenho nada para dar. É essa ideia que o diabo quer criar em nós através dos seus níveis de cativeiros. Mas Deus está dizendo para nós que nós somos mais do que vencedores. Nós somos herdeiros, junto com Cristo. Somos merecedores da bênção. Porque a mente de cativeiro tira uma coisa chamada de merecimento e gera em nós uma mentalidade de desmerecimento. Você não se julga merecedor da misericórdia, do perdão, do amor, da graça, da prosperidade, das bênçãos de Deus. Tem muita gente vivendo isso o tempo todo. Entende? Porque a mente de cativeiro rouba essas coisas. Um dia aqui numa live vou falar sobre desbloqueio mental e emocional. Desbloqueio espiritual. Porque tem gente muito bloqueadas nesses níveis da sua vida. E precisa tomar posição. E para encerrar essa palavra, que eu chamo de mente sabotadora. Êxodo 14:10. Vou ler 3 versículos aqui. Olha o que diz a palavra. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados começaram a clamar ao Senhor e disseram para Moisés: Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos nesse deserto? O que você fez conosco, Moisés, nos tirando de lá?
Já não lhe tínhamos dito no Egito, para você nos deixar em paz, que seremos escravos dos egípcios a vida toda. Antes, ser escravos do Egito, dos egípcios, do que morrer nesse deserto. Eu prefiro continuar escravo lá no Egito do que vir para esse deserto para a possibilidade de uma vida melhor. A mente sabotadora que é criada pelos cativeiros, ela gera em nós essa mente de incapacidade, essa mente que é incapaz de sonhar, que é a mente que é incapaz de lutar por algo melhor, que é a mente que é incapaz de aproveitar a oportunidade que Deus nos dá, e Deus está dando oportunidade todo dia e toda hora para você. Entende? Todo mundo tem a oportunidade de Deus. Shalom, Fabiola. Deus abençoe você. Bem-vinda. Você entende? Pessoas que têm algum nível de cativeiro na sua vida, seja mental, emocional, espiritual, financeiro, vícios que o escraviza, ela vai ter uma mente sabotadora. Porque a principal estratégia do inimigo que nos escraviza num tipo de cativeiro é atingir a nossa mente, diminuir a nossa mente, bloquear a nossa mente, para impedir que a nossa mente expanda, impedir que a nossa mente cresça, evolua. Eles falaram aqui, ô Moisés, será que foi por falta de túmulo lá no Egito? Você nos traz para morrer aqui? Tinha tanto túmulo no Egito. Quando a pessoa usa essa expressão, falta de túmulo, é uma pessoa que já está decidida a morrer no cativeiro, você entendeu? É alguém que já decidiu mentalmente, emocionalmente, historicamente, viver historicamente sua vida. Já decidiu morrer no tipo de cativeiro que lhe sabotou a vida toda. Não é por falta de túmulo. Eles dizem, você nos trouxe para esse deserto. E eles disseram, nós já falamos para você. Quando você estava lá no Egito ainda, tentando nos tirar, nós falamos para você nos deixar em paz. Porque quando a pessoa tem a mente sabotadora, a mente de escrava, todas as pessoas que tentam libertá-las, tirá-las da situação que ela está vivendo e levá-la para um lugar melhor, ela vai sempre olhar para aquele que quer nos libertar como inimigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou um mentor. Já discipulei, ensinei muita gente. Mas quando eu estou tentando abrir a mente da pessoa para ela enxergar o seu estado, ela vai embora, ela nos deixa, ainda sai falando mal e achando que a gente quer o pior para ela. E não é. Porque é o que eles dizem aqui, eles dizem assim no verso 12, nós já falamos para você lá no Egito, nos deixa em paz, nós vamos ser escravos dos egípcios. Porque é melhor ser escravo dos egípcios que morrer no deserto. Eles disseram, Moisés, nos deixa em paz. Porque quando a pessoa é escrava, todo aquele que vier a ela, no intuito de libertá-la, de abrir os olhos, abrir a mente e dizer, sai disso, cara, sai dessa situação, ela vai sempre enxergar como um inimigo, como uma ameaça. E eu espero que não seja isso com você. Se alguém chegar para você e ver um tipo de cativeiro na sua vida, ver algo que tem a ver com um tipo de cativeiro na sua vida, e chegar para você e apontar, não fique inimigo dele, não. O sábio, o inteligente é aquele que vai dizer, poxa, deixa eu ver se realmente é verdade. Eu vou fazer uma busca aqui. Eu vou buscar isso. Mas é assim. Sempre que a gente vê alguém escravo de alguma coisa e tenta abrir o entendimento dela, ela se torna nossa adversária, se torna nossa inimiga,
Você já arrumou um amigo? Quando você vê algo na vida dele errado e você aponta o erro e ele se revolta contra você? Pois é, mentes de cativeiro, mentes escravas, elas estão muito confortáveis com um tipo de cativeiro que está na sua vida, que quando você oferece a oportunidade da mudança, ela rejeita. Então é isso aí. Cheguei ao final da nossa ministração de hoje. Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu declaro a Tua palavra, a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos que estão aqui comigo. Aqueles que já assistiram, que acompanharam a live, outros que vão assistir depois, que o Senhor esteja abençoando cada um. Eu declaro a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. E eu declaro libertação, eu declaro cura, eu declaro mentes livres. Se alguém aqui está com sua mente bloqueada, com a mente fechada, com a mente com algum nível de cadeia, com algum nível de cativeiro, que seja agora desbloqueado em nome de Jesus. Que todo nível de cadeia emocional, espiritual, financeiro, todo nível de bloqueio na vida familiar, na vida conjugal, na vida financeira, na profissão, no ministério, seja agora rompido pelo poder do nome de Jesus. E que haja cura, que haja libertação, que haja transformação. É o que eu declaro em nome de Jesus sobre a vida dessas pessoas. Que elas sejam poderosamente abençoadas, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, meu povo, que Deus abençoe vocês. Você recebe essa palavra aí? Amém? Você ainda não fez a sua inscrição no meu canal no YouTube? Então, por favor, vá lá, se inscreva no canal, não esquece de apertar lá o sininho, compartilha o meu link do canal com outras pessoas para que assistam. As palavras que estão lá sempre são de mentoria para você, para edificar tua vida, teu ministério, principalmente você que é líder, ok? E eu criei um sistema de mentoria online, sistema de mentoria de paternidade, de mentoria apostólica, cobertura apostólica, chama-se Núcleo MCA. Núcleo MCA é núcleo de mentoreamento e cobertura apostólica. Para quem é? Para líderes, pastores, apóstolos, líderes em geral, que estão sem uma cobertura, ou sem uma paternidade espiritual, sem uma cobertura apostólica, e querem, e são independentes, que não pertencem a nenhuma denominação, e querem fazer parte de um mentoreamento comigo. Então você vai me procurar. Aqui na descrição da live tem um telefone, que é o meu WhatsApp. Então você vai mandar uma mensagem para o WhatsApp e vai mandar seu e-mail. Eu vou te mandar um pequeno release sobre o Núcleo MCA, explicando tudo o que é, como funciona. O Núcleo MCA ele não é aberto publicamente, é uma mentoria online, certo? Mas é também no privado. Então, tem um grupo de pessoas que já estão comigo na mentoria, outros estão estudando ainda a possibilidade de entrar, mas quem quiser tem que me procurar através desse WhatsApp, nós vamos explicar o que é, você vai receber um release, vai ler, vai estudar, vai orar, se for da vontade do Senhor, então nós vamos fechar uma parceria de cobertura apostólica, mentoreamento para a sua vida, para a sua família, para casais, pessoas que têm um ministério independente, querem essa paternidade, então você vai me procurar através do WhatsApp que está aí na descrição da live e nós vamos então falar e conversar sobre o Núcleo MCA. O telefone que está aí é uma chave Pix. Se você sentiu de Deus de fazer uma semeadura em nosso ministério, de selar essa palavra na sua vida, então você já tem a chave Pix. Você só faz fazer a sua transferência. Beijo para todos. Shalom, shalom.